Olá! Bom, nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre um tema que eu nomeei como se acolher. Se acolher porque ele está ligado à não violência, que na verdade é o tema central aqui da nossa conversa. E aí, para vocês saberem um pouquinho da onde vem esse termo de não violência que a gente vai falar aqui, na prática do yoga, no caminho da prática do yoga, um dos vários caminhos que podem ser traçados aí com o autoconhecimento, nós temos descrito os 8 passos. E aí, na obra de Yoga Sutras de Patanjali, que foi compilada há mais de 2000 anos, esses passos formam o que a gente chama de árvore do yoga. Na árvore do yoga, os primeiros passos, o primeiro, na verdade, são os yamas, que são como se fossem os princípios éticos do yoga. E um deles, o primeiro deles, é a não violência. E aí, quando a gente fala de não violência ou de violência, é comum a gente já pensar naquela violência física, na violência contra o outro. Mas o que eu quero trazer aqui é um ponto um pouco mais sutil de violência, que é a autoviolência. É comum, enquanto a gente está fazendo alguma atividade, ou no nosso dia a dia mesmo, a gente falar sozinho, trazer aquilo que está no nosso pensamento e verbalizar, mesmo que não esteja ninguém ali por perto. E muitas vezes essas palavras que a gente fala sobre nós não são tão boas assim, São palavras que talvez a gente nem falaria para uma outra pessoa. E, gente, a gente sabe, acho que todo mundo crê que as palavras, elas têm força, E não só isso, mas elas criam crenças que ficam manifestadas no nosso inconsciente. Então, por vezes, a gente repete tanto alguma coisa sobre nós e aquilo a gente nem presta atenção no que a gente está falando, Às vezes está tão assim, faz tão parte do nosso vocabulário, da nossa maneira de se expressar com a gente mesmo, aquelas palavras, que nós nem percebemos, mas nós repetimos elas várias vezes, às vezes várias vezes ao longo do dia, e isso vai criando ali uma imagem, uma autoimagem, que fica guardadinha ali no nosso inconsciente. E aí, quando a gente está à frente de situações desafiadoras da nossa vida, muitas vezes situações que nem são as mesmas ali que a gente estava verbalizando, mas que são parecidas, a gente age de acordo com aquilo que a gente criou de nós mesmos. E aí, o que seriam essas palavras, por exemplo? Xingamentos, você se xingar, falar que você não sabe fazer nada, que você faz tudo errado, tudo isso ali na hora que você está numa situação mais desafiadora, vai gerar ali um gatilho, vai buscar aquilo que a gente descreveu várias vezes como nós sendo, o nosso modo, a nossa característica ali falsa. E aí ele vai buscar aquilo, e aí às vezes você fica com receio de fazer as coisas, você fica com medo de errar, porque você crê que você não é capaz. E aí quando você erra, você se culpa. Você tem medo do julgamento, então às vezes você quer perguntar alguma coisa e não pergunta porque tem medo do que os outros vão achar de você, que a pergunta é muito boba, que você deveria saber aquilo. E aí você acaba crendo, que você não sabe fazer nada, que você é burro, você não tem paciência com você mesmo. E trazendo um pouquinho sobre os chakras, todas essas questões, elas estão ligadas muito ao primeiro chakra, que é o Muladhara. Muladhara, a palavra, ela significa suporte da raiz.
E quando está em desequilíbrio, quando esse chakra está em desequilíbrio, ou quando a pessoa está vivendo muito motivada por ele, pode haver um comportamento violento baseado na insegurança. Esse chakra, ele tem relação com as nossas necessidades de sobrevivência, que é, por exemplo, comer, dormir, a necessidade de segurança. Também está ligada à nossa ancestralidade, às nossas raízes, trazendo aí mais uma vez a questão da base. Raiz é segurança, é estabilidade, é o que dá ali o suporte, para a árvore se manter ela de pé. E isso remete ao que a gente falou lá no início da árvore da vida, que os yamas são as raízes do yoga e que a não violência é um dos yamas. E outra coisa é que o elemento desse chakra é o elemento terra, que é justamente onde as raízes são firmadas. E se a gente for pensar um pouquinho mais, os nossos alimentos, os alimentos naturais, eles vêm da terra. Então ele está ligado também a esse primeiro chakra, que são as necessidades básicas, nesse caso, a necessidade de nutrição. E aí, outros tipos de violência que a gente pode ter, de autoviolência, até mesmo na prática do yoga, na prática dos asanas, às vezes a gente não está num dia que o nosso corpo não está tão legal assim, e a gente força um pouquinho a postura, para chegar naquela abertura, de ter mais flexibilidade, acaba se machucando, se lesionando, Então, às vezes, até dentro da própria prática do yoga, dos asanas, nesse caso, a gente não age com amorosidade conosco. E a gente também tem a questão da violência de agressão, mesmo física, Então, as pessoas que acabam se machucando, se cortando, Mas tem outras que estão bem presentes no nosso dia a dia, Eu quero trazer aqui um exemplo do café. E não é o ato de tomar café, É quando esse hábito ele já se torna uma condicional para que meu dia flua bem. Então, se eu não tomar aquele café a mais, geralmente é um excesso. Então, se eu não tomar aquele café a mais, eu já fico com dor de cabeça, eu fico mal-humorado, meu dia já não flui bem. É um vício, se a gente for pensar, E a não violência está onde? Quando eu sei que aquilo me faz mal, esse hábito não tá legal, e eu não mudo, eu não quero mudar, na verdade, Eu sei que aquilo me faz mal, mas eu continuo com essa violência contra o meu corpo, alimentando algo porque às vezes é mais fácil, às vezes eu não quero olhar para aquilo, Então é uma violência no sentido de eu tenho que colocar uma substância que às vezes até não quero, não tô afim de tomar um café, Meu corpo, realmente eu não tomo por prazer, Eu tomo porque eu tenho que passar aquela dor de cabeça, porque eu tenho que acordar, porque, enfim, várias coisas, Isso também pode ser levado para a questão do cigarro, As pessoas que fumam, que gostam, às vezes, E mesmo já tendo vários alertas do médico, ou que já está em risco, ela opta por não parar de fumar ou tentar largar esse vício. Então também é um ato que pode ser visto como uma violência. E também aí a questão da alimentação. E aí a alimentação é questão de rotina, nos casos que a minha alimentação toda é baseada ali em uma quantidade grande de açúcar, de gordura, e aí já tem um risco de doenças graves,
E aí a pessoa, mesmo sabendo disso, ela opta por ignorar, porque é normal para ela não quer abrir mão. E também é um ato de violência aí contra o corpo, contra você mesmo. Então, talvez você tenha se identificado com alguma coisa aqui que eu falei, talvez você tenha se identificado com várias, ou não necessariamente algo que foi dito aqui, mas a partir dessa reflexão foram surgindo mais coisas. E aí o meu convite aqui é você refletir isso que apareceu mais forte para você, né? E depois de refletir, de identificar, na verdade, né? Você refletir se isso está te atrapalhando em algo assim na sua vida, né? Principalmente essa questão de violência, da percepção que você tem de você mesmo, né? E se fizer sentido para você, começa a perceber quando que você faz isso e vai mudando aos poucos, né? A gente é um processo, né? Provavelmente você vai continuar falando, né, essas coisas, e você vai perceber só depois, e tá tudo bem, né? Já é um passo. Antes para você isso não estava nem visível, né? Era normal, agora você já tá se percebendo. E aí depois de um tempo, quando você for falar, você vai perceber, e aí você vai conseguir corrigir antes de se expressar. E aí talvez você também fique nesse processo por mais um tempo. Até que vai chegar uma hora que aquilo já nem faz mais sentido para você, nem passa pela sua cabeça, e ele simplesmente não é mais expressado, né? É um pensamento que não existe mais, né? Então, se você não pensa, se aquilo não faz parte de você, você não expressa. Então, vai se percebendo, né? Se você optar por fazer esse exercício. E aí, também, se for o caso, vai anotando, né? Vê se foi difícil para você, se não foi, o que foi mais desafiador. No meu caso, eu gosto de trazer, né, exemplo pessoal, porque as coisas que eu trago aqui são coisas que são de experiências, né, diretas. Então, quando mais nova, eu tinha esse hábito de me xingar muito, mas eu não percebia. Na verdade, eu comecei a perceber isso recentemente, quando esse hábito já não existia mais, na verdade, né? Quando essa questão do se acolher veio pra mim, eu lembrei, nossa, alguns anos atrás eu me xingava bastante, né? No meu caso, eu me xingava de anta. Tava fazendo as coisas, errava, e aí falava pra mim mesma, sua anta não é assim, é daquele jeito, né? E isso reiteradas vezes, né? Durante o dia até. E eu não fiz essa questão de me perceber, né, como eu tô propondo aqui para vocês, mas eu acredito que no caminho aí do autoconhecimento, isso foi ajustado naturalmente, né? E hoje eu percebo que eu tinha isso no passado, e aí eu comecei a linkar com situações que eu vivi na minha vida, que eu tive bloqueios por conta disso. Eu tinha muita questão do medo, na questão do julgamento, né? Eu achava que eu não sabia fazer as coisas do jeito certo, né? Ou aquele perfeccionismo mais de deterioração, né? Não é só de não está bom, vou fazer melhor. É de não, você não fez certo, não é desse jeito, você não sabe fazer nada certo. E isso me gerava alguns bloqueios, né? Muitos bloqueios, na verdade, até com coisas simples, né? E aí de ficar
achando primeiro que não sabe fazer nada. Quando eu fazia alguma coisa errada, eu me culpava, né? Ia fazer de novo, tinha a questão de ajustar, mas sempre me culpando, né? Muito, porque eu tinha essa crença de que eu era burra ou de que eu não sabia fazer nada, né? E quando você ressignifica isso, quando você começa a olhar e mudar a forma que você olha para você, que você se cuida, que você se acolhe, isso vai mudando, né? Parece que é uma coisa que não tem nada a ver, mas é totalmente ligado, gente. Então é isso, vai fazendo. Se você sentir também, me conta depois o que você conseguiu identificar, o que fez sentido, como está sendo o processo, e a gente vai trocando. Até mais.